Você já ouviu falar dos Guardiões Imortais do Império Persa? Um exército lendário, temido por toda a antiga civilização, com uma história que parece ter saído de um épico de aventura. Eles eram os soldadores de elite do Império Persa, conhecidos por sua lealdade inabalável, força impressionante e habilidade em combate. Mas quem eram esses guerreiros? E o que os tornava tão especiais? Prepare-se para viajar no tempo e descobrir os segredos por trás dos Guardiões Imortais, uma das forças mais extraordinárias da história. Os Guardiões Imortais, um exército sem igual. O nome Guardiões Imortais não era apenas um título pomposo. Eles eram de fato uma unidade de elite da antiga Pérsia, criada pelo rei Ciro, o Grande, no século VI a.C. O que tornou esses guerreiros tão únicos? Bem, para começar, o exército tinha uma característica que o tornava imbatível. Eles nunca diminuíam de número. Ou seja, se um guerreiro morresse ou fosse ferido, outro imediatamente o substituía, mantendo sempre 10.000 membros. Essa força aparentemente imortal inspirava tanto medo quanto respeito entre os inimigos. Esses guerreiros eram uma mistura de soldados formidáveis, verdadeiros super-humanos da época. Eles não eram apenas valentes e destemidos. Sua formação física e seu treinamento eram impecáveis, tornando-os uma das forças militares mais respeitadas da antiguidade. Imagine estar frente a frente com um exército de 10.000 homens, todos bem treinados, bem armados e, para piorar, sendo imortalizados por sua habilidade em combate. A origem e o reconhecimento no Império Persa. Durante o reinado de Ciro, o Grande, o Império Persa cresceu de forma exponencial. Ciro e seus sucessores, como Dário I, expandiram o império para cobrir uma vasta área, de partes da Ásia Central até o Egito. Mas o que garantiu a proteção e a força desse império? Os Guardiões Imortais, é claro. Esses guerreiros estavam à frente em momentos cruciais das batalhas, protegendo os monarcas e garantindo que o império permanecesse invencível. Eles usavam armaduras de bronze, escudos, espadas curtas e arcos poderosos. Suas habilidades não estavam apenas no combate, mas também na forma como conseguiam se manter organizados e coordenados como uma máquina militar de guerra. O Império Persa era uma verdadeira força militar, e seus Guardiões Imortais eram a espinha dorsal dessa força. A estrutura do exército e o seu poder militar. Uma das coisas que diferencia os Guardiões Imortais de outros exércitos da época é a estrutura organizacional deles. Cada imortal tinha um papel bem definido, desde as táticas de combate até a forma como se posicionavam durante as batalhas. Eles eram divididos em unidades de 1.000 homens, que se reportavam a um comandante principal. Essa organização foi um dos fatores que ajudou a garantir que os guardiões mantivessem sua supremacia nas batalhas. Além disso, a lealdade dos guardiões era incomparável. Eles não eram apenas soldados, eram uma verdadeira irmandade. Isso foi crucial, especialmente durante as lutas internas do Império Persa, onde as traições e reviravoltas eram comuns. Mesmo quando o Império enfrentava dificuldades internas, os Guardiões Imortais eram conhecidos por serem implacáveis na defesa do Império e de seu monarca, mantendo sua honra intacta. A morte de um Guardião Imortal. A maior questão quando falamos sobre os Guardiões Imortais é: como eles podiam ser chamados de imortais? A resposta está na forma como o Império Persa organizava seu exército. Quando um Guardião Imortal morria em combate ou por alguma razão qualquer, ele era substituído de forma imediata por outro guerreiro, sem que o número da tropa fosse alterado. Assim, mesmo com perdas, a força do exército se mantinha sempre a mesma. Se você acha que isso é um truque de guerra, você está absolutamente certo. Isso era uma tática psicológica usada para aterrorizar os inimigos, mostrando que o Império Persa não temia perdas e que sua força era praticamente infinita. Além disso, esse conceito de imortalidade ajudava a fortalecer o moral das tropas e a solidificar o poder de Dário I e seus sucessores. Guardiães Imortais no campo de batalha, a tática e a supremacia. Quando se tratava de batalhas,
Os Guardiões Imortais eram imbatíveis. Eles eram conhecidos por sua formação impecável e seu estilo de luta feroz. Durante o período de expansão do Império Persa, os Guardiões eram a linha de frente das batalhas mais importantes, enfrentando exércitos inimigos em terrenos desafiadores. Além disso, sua habilidade no uso de arcos e flechas permitia que os Guardiões se mantivessem em uma posição estratégica durante as lutas, atacando à distância e se reposicionando com rapidez. Essa flexibilidade e capacidade de adaptação nas batalhas foram fatores cruciais que os tornaram um exército praticamente invencível, capaz de resistir ao avanço de impérios rivais. O fim dos Guardiões Imortais, uma lendária despedida. Com o tempo, o Império Persa começou a declinar devido a uma série de fatores internos e externos, mas o fim dos Guardiões Imortais não foi por causa da falta de habilidade ou força. O exército de elite foi lentamente dissolvido quando o Império Persa passou a ser invadido por outras civilizações, como os gregos, sob a liderança de Alexandre, o Grande. Apesar do fim dessa lendária unidade, os Guardiões Imortais permanecem na história como um símbolo da supremacia militar do Império Persa e de sua capacidade de resistir ao impossível. O impacto deles nas batalhas e na história da antiguidade não pode ser subestimado. A lendária imagem dos Guardiões Imortais nos dias de hoje. Hoje, o nome Guardiões Imortais ainda ressoa como uma referência aos guerreiros extraordinários e à força militar do Império Persa. O conceito de imortalidade, aliado à lealdade inquebrantável, continua a ser uma das características mais fascinantes sobre esses soldados. Muitos se perguntam o que teria acontecido se o Império Persa tivesse sobrevivido mais tempo, ou se esses guardiões tivessem sido capazes de resistir às invasões de Alexandre, o Grande. A história poderia ter sido completamente diferente. Legado dos Guardiões Imortais. O legado dos Guardiões Imortais não é apenas de força e supremacia, mas também de disciplina e dedicação. O exemplo deles ressoou através dos séculos, e hoje em dia, muitos veem os Guardiões como um símbolo de resistência, coragem e a importância de uma estratégia militar bem planejada. Eles mostram como a união e a lealdade são fundamentais, não só em tempos de guerra, mas também em tempos de paz. Agora, antes que você vá embora, que tal descobrir mais sobre os mistérios do Império Persa e como ele moldou o mundo que conhecemos hoje? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as curiosidades que trazemos para você. Comente abaixo se você já conhecia os Guardiões Imortais ou se aprendeu algo novo neste vídeo. Império Persa e seus Guardiões Imortais. Em resumo, os Guardiões Imortais não eram apenas uma unidade militar. Eles representavam o auge da estratégia, da disciplina e da resistência do Império Persa. Com sua estrutura única e sua quase lendária imortalidade, esses guerreiros ajudaram a moldar a história da antiguidade e deixaram um legado que ainda hoje fascina e inspira. Eles foram os verdadeiros protetores de um império que, por mais que tenha desaparecido, ainda ressoa como uma das civilizações mais poderosas que já existiram. Agora, você sabia de tudo isso sobre os Guardiões Imortais? Se curtiu, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Até o próximo episódio, onde desvendaremos mais mistérios incríveis da história.